essa passagem de poder, aliás, ela aconteceu de uma forma até bastante inesperada, porque o Boris Yeltsin anunciou que iria deixar a presidência da Rússia durante uma declaração de início de ano novo, né? Os presidentes da Rússia, todo ano novo, eles eles mandam uma mensagem à nação. Essa mensagem ela é exposta, né, pouco depois da chegada do ano novo na televisão, né, local. E aí, nesse anúncio de ano novo, de 99 para 2000, a população da Rússia imaginava que o Boris Yeltsin iria desejar bons votos de saúde, de alegria, de união, né, para o ano de 2000, mas ele aproveitou a oportunidade para dizer que estava deixando o cargo de presidente da Rússia e que esse cargo iria passar para a mão do então primeiro-ministro Vladimir Putin. O Vladimir Putin, ele foi o primeiro-ministro da Rússia pouco antes de assumir o poder, entre agosto de 99 até dezembro de 99. Antes dele, a gente teve um outro primeiro-ministro que também foi muito importante para a história política da Rússia, que eu até faço questão de lembrar aqui, né, e talvez os nossos telespectadores que quiserem depois verificar a contribuição dele para a Rússia, é uma contribuição muito importante, que foi o Yevgeny Primakov. Né, o Yevgeny Primakov, ele foi o primeiro-ministro. Ele, na verdade, foi o ministro das Relações Exteriores da Rússia de 96 a 98, e ele começou a tentar colocar um pouco de juízo na cabeça do Boris Yeltsin, no sentido de dizer para ele, né, de tentar convencer as elites russas de que os interesses nacionais da Rússia não poderiam ser atingidos se a Rússia continuasse se comportando da forma como ela estava se comportando, ou seja, submissa ao Ocidente, submissa aos interesses dos Estados Unidos. Segundo o Primakov, os interesses da Rússia deveriam ser atingidos por meio de parcerias com outras potências, sobretudo na Ásia, e naquela ocasião ele destacava a China e a Índia. Então, eu faço menção desse período, né, de Primakov, porque depois da chegada de Putin ao poder, a gente percebeu um movimento mais forte, mais contundente da política externa da Rússia em direção à Ásia, e sobretudo, em direção a uma parceria estratégica com a China. Tanto é que, em 2001, o Jiang Zemin, que era então, o mandatário chinês naquele ano, naquela oportunidade, ele assinou, junto com o Vladimir Putin, um tratado chamado Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação, tá? Em 2001, entre a Rússia e a China. E naquele tratado, os dois países já delineavam quais seriam os principais princípios, né, de conduta, né, das suas relações nos próximos 20 anos. Ali foi uma sinalização diplomática, foi uma sinalização política de que a gente entraria numa nova era. Tá? Essa era foi gradativamente se tornando aquilo que a gente viu, que a gente está vendo hoje, mas começou, sobretudo, depois que o Vladimir Putin chegou ao poder e colocou em prática essas ideias que tinham sido trazidas um pouco antes até pelo Yevgeny Primakov. Então, esse é um momento simbólico, tá? A gente não, como você bem mencionou, não temos a foto, né, no caso, para demonstrar agora, mas a passagem de poder do Yeltsin para Putin representou uma maior assertividade da política externa russa, uma maior aproximação da Rússia com o Oriente, e não somente isso, mas representou o fato de que a Rússia começava a defender os seus interesses e não os interesses de outros no cenário internacional. Então, o principal simbolismo por trás dessa troca de poder foi essa, porque dificilmente uma outra personalidade que não fosse o Vladimir Putin ia conseguir implementar esse curso de uma forma tão firme como ele fez desde que ele assumiu o poder no ano 2000.
Francisco, a sua opinião sobre essa foto que não está aí, mas no nosso imaginário todos nós conhecemos, na verdade, essa foto, né? Do Boris Não há problema. Essa foto apontando para o existe. Putin, né? Fica à vontade Exatamente, aí, essa doutor. foto existe. A minha opinião não é diferente da opinião do professor Valdir Bezerra. Recordo mais uma vez que Boris Yeltsin foi um presidente que prejudicou muito a Rússia. A Rússia perdeu muito da identidade dos seus valores como pátria, na política que era desenvolvida a partir do Kremlin. E a entrada de Vladimir Putin no Kremlin foi um regresso aos valores, às tradições, e eu diria até às tradições na área espiritual também do povo russo. Porque a partir de então, nunca mais a Rússia capitulou diante do imperialismo norte-americano, diante das potências europeias. Há momentos que, depois de Vladimir Putin ter tomado o poder na Rússia, há momentos que são emblemáticos e que ficarão para a história da humanidade. E eu não estou ainda a falar da aliança entre Vladimir Putin e Xi Jinping, mas estou a lembrar-me do discurso, um discurso histórico que Vladimir Putin fez em 2010 na Alemanha e que assinalou o regresso da Rússia à cena internacional como um país que tem um papel a desempenhar e que esse papel é a luta contra o capitalismo, a forma de capitalismo mais desenfreada que é posta em prática pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Já tinha havido a expansão da NATO, contrariamente àquilo que tinham prometido em 1991, e Vladimir Putin fez um discurso que, não sendo muito acutilante, deixou no ar aquilo que a Rússia iria fazer nos anos a seguir para contrariar esse belicismo posto em prática pelos Estados Unidos, pela Europa Ocidental e pelo seu braço armado, a NATO. Portanto, essa fotografia é a passagem de testemunho de alguém que foi muito pernicioso para a Rússia, para alguém com um carisma, com uma personalidade e com uma forma de fazer política que desde então tem sido consubstanciada com larga aprovação por parte do povo russo. Como sabemos, não tem sido só nas eleições que Vladimir Putin tem ganho, mas cada vez que há estudos de opinião sobre o pensamento do povo russo, sobre a política encetada por Vladimir Putin e pelo seu gabinete, essas sondagens são sempre muito favoráveis ao presidente russo. Há uma aprovação generalizada da sua política. Creio que no tempo de Boris Yeltsin, ainda voltando um pouco atrás, como já disse, a Rússia estava de joelhos perante o Ocidente. Mas, a partir do momento em que Vladimir Putin assumiu as rédeas do país, o orgulho voltou aos russos. Creio que nesta frase se simboliza essa hipotética fotografia que nós estamos a discorrer agora. Enquanto isso, eu vou aproveitar para trazer alguns dados em cima da sua colocação, caro Francisco, em relação ao fato de que o Boris Yeltsin traiu a Rússia, traiu a pátria Rússia nos anos 90. Só para a gente ter uma ideia, quando o Putin assumiu o poder, a Rússia estava com cerca de 40% da sua população próxima ou vivendo abaixo da faixa de pobreza. E aí, ao longo dos anos 2000, sobretudo na primeira década daquele século, de 2000 a 2010, a Rússia acabou baixando esses índices de forma significativa. Então, a gente teve uma diminuição de quase 40%, né, dessa população vivendo próximo ou mesmo abaixo da linha de pobreza, para 13% no final da primeira década, né, dos anos 2000.
E não somente isso, houveram alguns indicadores de economia que melhoraram muito no país, como foi o caso também dos aumentos reais de salário. O aumento real de salário na Rússia, entre 2000 e 2008, foi de 111%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada ano, o salário real da população, da massa trabalhadora, aumentava em mais de 10% ao ano. Isso a gente está descontando já, inclusive, quaisquer tipo de efeitos de inflação. E esse período foi muito importante, essa recuperação econômica da Rússia, porque isso gerou no país maior confiança para poder defender os seus interesses na arena global. Tanto é que a gente tem um dado muito interessante, a Rússia pagou a dívida que ela herdou da União Soviética somente em 2006. Então, se a gente for pensar que as 15 ex-repúblicas da União Soviética possuíam um montante de dívida com algumas instituições ocidentais e com alguns países, e a Rússia herdou sozinha a dívida de todos eles, essa dívida ela foi orçada na casa de 56 bilhões de dólares. Ela pegou a dívida em 91, sozinha, foi pagar só em 2006, né? Pagou a dívida perante uma associação de países chamada Clube de Paris. E aí, quando ela pagou essa dívida em 2006, a Rússia, naquele momento, já não devia mais para o Ocidente, já não era mais um país devedor. Passou a ser, inclusive, um país, em alguns momentos, até credor